Olá, boa tarde para você. O governo federal lança daqui a pouco o programa Adote um Parque. O objetivo é atrair recursos privados para patrocinar a conservação dos parques da Amazônia Legal. E nós vamos mostrar ao vivo para você essa cerimônia direto do Palácio do Planalto. Aliás, nós já vamos dar uma olhada aqui nos preparativos desse evento, agora aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Vemos aí toda a movimentação. São aguardadas várias autoridades do governo. O presidente Jair Bolsonaro preside esta cerimônia e teremos também a presença do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e vários outros representantes do governo e também do Poder Legislativo. São imagens ao vivo aí do Salão Nobre do Palácio do Planalto, aguardando aí o início desta cerimônia. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que deve participar deste evento, conversou com a nossa equipe sobre essa iniciativa Adote um Parque. Nós vamos ouvir então o que ele disse. O governo federal vai lançar o programa do Adote um Parque, que é uma oportunidade para pessoas físicas e jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, adotarem uma unidade de conservação. O primeiro lote do programa Adote um Parque se destina às unidades de conservação que estão na Amazônia, são 132, que correspondem, por sua vez, a 15% do território do bioma amazônico. Qualquer uma dessas pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou estrangeiras escolherá uma unidade de conservação que, por sua vez, se compromete, durante o período de um ano, a R$ 50 o hectare, a adotar as medidas que são de replantio, fiscalização, monitoramento, reconstrução, por exemplo, de cercas, de pontes, toda uma gama de ações que cuidarão desses parques. O que é importante a gente notar é que hoje o orçamento federal, na média, para essas unidades de conservação está em torno de R$ 210 mil por ano. E a média, por outro lado, desses parques faz com que eles passem a receber, através dessa adoção, um volume médio de 2 a 3 milhões de reais, ou seja, 10 vezes mais do que é o orçamento. Portanto, é uma grande oportunidade para o setor privado participar e para o governo aprofundar ainda mais as ações de preservação dos nossos unidades de conservação. E o programa já começa para valer. Pelas redes sociais, o Ministério do Meio Ambiente confirmou que a rede de supermercados Carrefour será a primeira a adotar uma área da Amazônia pelo programa Adote um Parque, que será lançado logo mais aí no Palácio do Planalto. De acordo com a reportagem mencionada pela publicação no Twitter, o Carrefour se comprometeu a investir 4 milhões de reais por ano na preservação de uma área de conservação. A reportagem diz ainda que a unidade brasileira da varejista francesa confirmou a negociação, o que marca o pontapé inicial deste programa. O Adote um Parque deve exigir, por exemplo, que as empresas assumam o dever de proteger as áreas contra as queimadas, o desmatamento, que elas regenerem florestas degradadas e invistam em melhorias de infraestrutura. E essa busca de parcerias com a iniciativa privada na área ambiental não para por aí, não. No mês passado, foi realizado o leilão de 2 parques nacionais na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Este foi o primeiro leilão do novo modelo de concessão do Ministério do Meio Ambiente. A gente vai ouvir agora um outro trechinho, um trecho, aliás, da entrevista do ministro Ricardo Salles à Voz do Brasil, programa de rádio aqui da EBC, sobre as vantagens desta nova política de concessões. Acompanhe. O Brasil tem 334 unidades de conservação federal, várias delas com grande potencial turístico. Os parques de Aparados da Serra e Serra Geral, na fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, foram concessionados agora. Investimentos de 260 milhões de reais que vão se converter em emprego, oportunidade de renda, melhoria, cuidados ambientais, melhoria para o próprio parque, para a região. Outros parques e outras regiões do Brasil poderão também ter esse programa avançado. Mas é um novo modelo esse que prestigia o investimento, a inovação e o empreendedorismo. E olha, uma coisa que talvez você já saiba, né? Mas não custa nada a gente lembrar, o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, dunas, mangues, lagoas, enfim. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, mais de 66% da nossa vegetação é preservada e também acolhe inúmeras espécies de animais.
Na entrevista para o programa A Voz do Brasil, o ministro Ricardo Salles também falou sobre o trabalho do governo federal para conservar e promover o desenvolvimento econômico sustentável. Vamos ouvir. Nós somos um país que é exemplo de preservação para o resto do mundo. E seguimos nesse trabalho através de um apoio permanente à pesquisa, à proteção, à preservação, quer seja aquele feito diretamente pelo governo ou o apoio aquele feito pelo setor privado ou pela academia. Mas é importante para o Brasil, com o tamanho do território que nós temos, saber dar valor econômico a todo o nosso patrimônio natural. Se você tem valor econômico, se ele traz resultado à sociedade, ele é conhecido, valorizado. Então esse é o esforço que nós fazemos permanentemente. Com isso, você tem mecanismos de remuneração e de valorização justamente dessa preservação em todo o território. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que nós acabamos de ouvir aí, participa logo mais, junto com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, do lançamento do programa Adote um Parque. E uma outra iniciativa do governo federal, que insere a iniciativa privada nesse contexto de conservação ambiental, é o Floresta Mais Carbono, lançado em outubro do ano passado. Mas afinal, você sabe como funciona esse mercado de carbono? É basicamente o seguinte: quando uma empresa não consegue reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ela pode comprar créditos nesse mercado e o dinheiro arrecadado é usado para financiar projetos de preservação. O programa, então, incentiva justamente uma forma de compensação ambiental. Confira aí. Reduzir as emissões de gás carbônico é o compromisso assumido por países de todo o mundo para barrar o aquecimento global. No Brasil, país com mais de 300 milhões de hectares de florestas públicas, a ideia é incentivar as empresas que não têm como reduzir emissões de CO2 a gerarem créditos de carbono, uma forma de compensação ambiental. É mais uma iniciativa do governo, do Ministério do Meio Ambiente, de alavancar esse mercado. Então, estabelecendo algumas regras, alguns critérios de quais tipos de créditos que podem ser negociados. Um crédito de carbono representa 1 tonelada de gás carbônico que deixou de ser emitida na atmosfera. Quando uma empresa ou órgão público não consegue reduzir as emissões, pode comprar créditos de carbono no mercado. O dinheiro que a empresa paga pelo crédito é usado para financiar iniciativas de preservação da floresta. Tem mais de 30 projetos aprovados que já reduziram mais de 7 milhões de toneladas de CO2 no mercado. Trabalhamos tanto com empresas privadas, como recentemente estamos trabalhando também com algumas prefeituras, apoiando no desenvolvimento dos inventários de emissões de gás de efeito estufa das cidades e no desenvolvimento do plano de ação climático. Com Floresta Mais Carbono, o governo pretende dar mais segurança jurídica para essas transações. O programa também pretende favorecer a geração de renda para as pessoas que vivem, por exemplo, na floresta amazônica, possibilitando o incentivo financeiro para quem mantém a floresta em pé. Criar uma alternativa de renda real para quem cuida de floresta, para quem protege as florestas nativas em todos os biomas brasileiros. Bom, e nós vamos agora voltar ao vivo ao Palácio do Planalto para ver como é que está a movimentação. Está tudo pronto. A gente tem a informação de que o presidente Jair Bolsonaro já desceu do seu gabinete para o mezanino, que fica no andar imediatamente superior ao Salão Nobre, que nós estamos vendo aqui nessas imagens ao vivo, que a TV Brasil leva até você. Este é o evento, para quem está ligando a sua TV agora, vindo aqui para nos acompanhar na TV Brasil, é a cerimônia de lançamento do programa Adote um Parque, uma iniciativa do governo federal que permite parcerias de empresas da iniciativa privada junto ao governo federal para a manutenção, a preservação de parques, de unidades na Amazônia Legal. Estamos vendo aí, numa vista superior aqui, o palco de autoridades, que terá o presidente Jair Bolsonaro ao centro. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também já se dirige ali para ocupar seu lugar entre as autoridades que vão fazer parte desta cerimônia no Palácio do Planalto. E o presidente Jair Bolsonaro
sancionou recentemente a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, explicou como funciona esta política na prática na entrevista que ele deu para o programa A Voz do Brasil. Vamos ver aí. O que é o pagamento pelos serviços ambientais? É você remunerar aquelas pessoas, aquelas boas práticas que contribuem para um melhor meio ambiente, que têm boas ações. Eu cito aqui poucos exemplos, mas importantes. O cuidado com a reserva legal, o cuidado com as nascentes, que é importante para produzir água, a segurança hídrica, também o manejo adequado do solo e várias outras ações que até então, principalmente o setor rural, era obrigado a fazer ou a cumprir, mas sem nenhuma remuneração. Então não havia um incentivo para que essas boas práticas fossem feitas, apenas o risco de uma fiscalização. E aí a gente sabe que os grandes problemas ambientais brasileiros estão nas cidades, não estão no campo. Então é importante destacar isso, porque o campo, que sempre fez medidas mais adequadas, não tinha remuneração e acabava sendo responsabilizado por ações que ele era muito menos responsável do que são os problemas ambientais urbanos. E tem uma questão importante para a gente mencionar quando o assunto é meio ambiente, é a questão da acessibilidade, não é? O ministro Ricardo Salles entregou o primeiro lote de cadeiras de rodas adaptadas para o transporte em trilhas de ecoturismo. A entrega aconteceu na Floresta Nacional de Brasília e faz parte do programa Parque Mais, criado para a promoção do ecoturismo em parques nacionais e entornos. Você vê que são 30 cadeiras de rodas adaptadas distribuídas por 23 parques nacionais. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o objetivo é incentivar a prática de esportes e atividades de contato com a natureza para pessoas com deficiência. Além do Distrito Federal, outras entregas estão previstas para os próximos meses. E nós vamos agora voltar para o Palácio do Planalto, porque já deve estar começando este evento que você acompanha com a gente ao vivo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor essa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, inválido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, dentre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques
mais amores. Ó Pátria Amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se a luz da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Então das milas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol das mães gentil, pátria amada, Brasil. Pedimos que tomem seus assentos. Senhoras e senhores, ouviremos agora o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Senhor presidente, senhora primeira-dama, dona Michele, senhores ministros, senhores parlamentares, senhores embaixadores. É com muita alegria que nós conseguimos colocar de pé o programa Adote um Parque. Ele simboliza a aproximação do setor privado que, de maneira correta, vem manifestando o seu interesse em contribuir para a preservação da Amazônia e do meio ambiente em geral. O programa Adote um Parque, ele se destina a todas as unidades de conservação federais no Brasil, mas se inicia justamente por aquelas 132 unidades de conservação que estão na Amazônia. 132 unidades essas que, em conjunto, representam 15% daquela região. Portanto, um volume de área bastante expressivo que reúne um valor ambiental, de biodiversidade, socioeconômico, muito importante. Quando nós fomos instados pelo setor privado, nacional e estrangeiro, em abrir uma possibilidade de cooperação ainda maior, um dos caminhos encontrados foi justamente esse programa Adote um Parque. Nós idealizamos esse modelo, discutido amplamente com os demais ministros, com hoje meu colega ministro Gilson, que era à época presidente da Embratur, a importância do ecoturismo para as nossas unidades de conservação, mas principalmente uma questão que o nosso presidente Jair Bolsonaro diz desde o primeiro dia de governo: olhar para as pessoas, para os mais de 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, entretanto, que apresenta os piores índices de desenvolvimento humano do nosso país. Esses brasileiros, deixados para trás por políticas públicas que não conceberam, não puseram as pessoas em primeiro lugar, merecem ter o governo federal, como tem feito, colocado no centro da preocupação. Nós desenhamos um modelo no qual o setor privado, pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, passam a contribuir durante um período de 1 ano, que poderá ser renovado por igual período, por 5 vezes, passam a contribuir com um valor de referência, se for empresa nacional, de R$ 50 por hectare por ano. Se for uma empresa estrangeira, 10 euros por hectare por ano. Eu, quando conversava com o nosso embaixador Inácio, da Comunidade Europeia, dizia: 10 euros por hectare por ano é um recurso bastante significativo para nós, que temos, já há muitos anos, um orçamento bastante limitado para cuidar dessas unidades de conservação. Tivemos a alegria, por outro lado, de poder contar, senhor presidente, com a colaboração, né, o voluntarismo do Carrefour.
O Carrefour, que é uma empresa francesa, europeia, que está no Brasil, salvo engano, completando esse ano 46 anos de presença no território nacional, com cerca de 100 mil funcionários. Faturamento da ordem dos 70 bilhões de reais aqui no Brasil. 700 lojas entre Carrefour e Atacadão. 7 mil empregos criados no ano passado, ministro Paulo Guedes, em plena pandemia. Uma empresa que deu um passo à frente e disse: eu tenho interesse, eu me ofereço, eu me voluntario para um dos parques que estão listados e que serão listados no primeiro bloco. E com essa ação do Carrefour, nós esperamos que empresas nacionais e estrangeiras, pessoas físicas, brasileiros ou estrangeiros, também se voluntariem para nos ajudar a cuidar desses 15% do território da Amazônia que está distribuído ao longo das 132 unidades de conservação. E, acima de tudo, o nosso agradecimento ao presidente da República, que desde o primeiro momento apoiou essa ideia e franqueou todo o apoio do governo federal para que esse dia de hoje pudesse acontecer. Muito obrigado. Assistiremos agora a vídeo institucional sobre o lançamento do programa Adote um Parque. Você sabe como proteger a Amazônia? Como evitar as queimadas e cuidar dos 23 milhões de brasileiros que vivem na região? A resposta está na união de todos que lutam por um futuro sustentável. Por isso, o Brasil está lançando o Adote um Parque. O programa que convida a iniciativa privada a participar da preservação da maior floresta tropical do mundo. São 132 unidades de conservação disponíveis para adoção. As empresas parceiras aplicam diretamente os recursos na aquisição de bens e serviços, sob a orientação e fiscalização do governo federal, que mantém a soberania. Uma parceria entre os poderes público e privado para a proteção da biodiversidade da região amazônica. Com mais recursos e melhor monitoramento, os perigos diminuem. Adote um Parque. União pela Preservação da Amazônia. A assinatura do protocolo de intenções. Convidamos o ministro do Meio Ambiente, acompanhado do presidente do Carrefour América Latina, a assinar o protocolo de intenções para a adoção do Parque do Lago do Cunhã, no estado de Rondônia. Estão conversando. Ouviremos agora o presidente do Carrefour América Latina, Noel Priu. Olá. Senhor presidente, señora primera dama, ministro do Ambiente, senhores ministros, realmente para nós é um prazer participar deste evento e queria agradecer, ao nome do Grupo Carrefour Brasil, ao governo federal para a oportunidade que nós temos de participar desta adopção de um parque.
E mais que todo, o que nós, porque estamos muito felizes disso, é porque são ações concretas. Não são palavras, são ações concretas dedicadas à Amazônia, e isso, para ser a primeira empresa a participar destas ações concretas, realmente é prazer muito importante para nós. Preservar realmente a biomas brasileiras é dos temas principais do Carrefour, e é momento importante. Temos muitas ações em favor das populações brasileiras, e mais que de adotar parque, nós temos também o compromisso de ajudar as famílias que vivem dentro do parque. Isso é compromisso de Carrefour, e todas as iniciativas em favor da Amazônia para ajudar, para vender, para desenvolver com as tradições os produtos, Carrefour será lá para apoiar o Brasil e as famílias brasileiras. Muito obrigado. Nesse momento, convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro do Meio Ambiente, a assinar decreto de criação do programa Adote um Parque. O referido decreto institui o programa Adote um Parque, que tem a finalidade de promover, junto aos setores privados, nacional e estrangeiro, a preservação, recuperação e a melhoria das unidades de conservação federais. Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Letra pequena, fica ruim. Vai ter que ser de improviso. O meu primeiro emprego, Paulo Guedes, foi no jornal Estado de São Paulo. Eu entregava jornal. E o primeiro emprego da primeira-dama, então senhorita Michele, foi no Carrefour. Depois, ela foi para a concorrência, foi para o Extra. Eu não vou falar qual era a atividade dela no Extra. Se alguém de Brasília souber que ela trabalhava aqui, levante a mão. Lógico, tinha um capuz em cima dela. Mas tudo bem. Usando uma figura de linguagem, né, o pleonasmo, o Brasil é um país querido no mundo todo. Quando viajei com o Onix, na pré-campanha, no tempo do 2% de pesquisa, nós tivemos no Japão, na Coreia do Sul, Taiwan. Logicamente, conversamos com o segundo escalão dos respectivos chefes de Estado. Nós estávamos engatinhando, né? Pouca gente acreditava na gente. Mas o carinho, o calor, como essas pessoas nos tratavam, era uma coisa realmente indescritível. Isso acontece com todos nós brasileiros. Lógico, devemos aos nossos antepassados, ao pessoal de Itamaraty, à história do Brasil, ao nosso futebol, à nossa cultura, ao carnaval. O Gilson bem conhece isso enquanto ministro do Turismo, a cordialidade do povo brasileiro. E não tem porquê Brasil e França se distanciarem. Afinal de contas, somos vizinhos. A maior fronteira da França é o Brasil. Até botei aqui, para não esquecer, 730 quilômetros de fronteira. Temos que ser amigos. E essa vinda do Carrefour na frente, como a primeira empresa a assinar, a ter esse compromisso conosco, via o nosso prezado Ricardo Salles, é gratificante para nós. O Brasil é o país que mais preserva seu meio ambiente. Muitos países não se fala em mata ciliar,
reserva legal. Nós temos tudo isso. A nossa bacia amazônica não pega fogo. No passado, ela foi muito ampliada, a região amazônica, por questões de interesses de estados, de regiões, para conseguir benefícios. Mas é igual aquela família grande, né? É bacana quando todo mundo torce para o mesmo time. E alguns problemas temos nessas áreas. Como vamos resolver agora com o nosso parlamento? Prezada Carla Zambelli, vamos resolver com o nosso parlamento. Você, quem sabe, nos ajudando nas comunicações, de verdade agora, mostrando o que nós fazemos na questão ambiental. Tem um sonho, prezado senador, de a gente entrar em Roraima para valer. Já imaginou se nós conseguíssemos aproveitar o Vale do Rio Cotingo para gerar energia? Pode ter certeza que mandaríamos energia para outros países, até para a França. Não, ninguém está falando aqui em transmissão de energia por meios não físicos. Longe disso, França ali do lado. Quando se falam, quando qualquer coisa errada acontece no Brasil, como acontece em qualquer país do mundo, quase todo mundo sente. Porque, no fundo, não existe nenhum país do mundo que não tenha alguém deles aqui dentro. Temos colônias gigantescas, até colônia dentro de colônia. A cidade que mais tem nordestino é São Paulo. Mas temos aqui franceses, croatas, russos, alemães, temos tudo aqui dentro. Então, qualquer país do mundo se sente um pouquinho dentro do Brasil. Mas quando acontece algum problema conosco, a grande maioria dos países entende isso, mas uma minoria usa politicamente. A gente sente. A nossa região amazônica é maior que a Europa Ocidental. Cabe dentro dela mais de uma dezena de países da Europa. Como é difícil, Ricardo Salles, tomar conta disso tudo. E vem aquela bronca, né? Aquela ponto 50 em cima do meu peito em especial. Agora, nós queremos colaborar, não temos como deter desastres. Como de vez em quando, a Califórnia toda pega fogo, é isso mesmo? É lógico, dá uma repercussão, mas não tanto quando acontece algo dezenas de vezes menor no Brasil. E nós somos humildes. Quando existem esses problemas, a nossa Marinha, Exército, Aeronáutica, por intermédio do nosso ministro Fernando Azevedo da Defesa, faz o possível e o impossível. Mas é um país, é uma área enorme. Quando se fala apenas na região amazônica, se nós descemos um pouco mais aqui ao sul, para o Pantanal, o problema também existe. Tenho conversado com a Tereza Cristina, por que os incêndios são maiores quando acontece? É aquela história do boi bombeiro, que às vezes alguns levam para chacota, mas é uma realidade. Por vezes a legislação atrapalha a gente a preservar aquela área. Bem, para não distender, que a última vez que eu não queria falar, usei por 30 minutos o microfone, agora vem essa feliz iniciativa do Ricardo Salles, nosso ministro do Meio Ambiente, que joga junto com a Tereza Cristina, nossa ministra da Agricultura, e o nosso agronegócio, em grande parte, está feliz. O mundo também está feliz. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. O homem do campo não ficou em casa. Se tivesse ficado, pior do que uma pequena inflação que tivemos agora, teríamos o desabastecimento. Então, meus cumprimentos aos homens dos campos e aos caminhoneiros que transportaram esses produtos. Então, essa feliz iniciativa do Ricardo Salles, para minha grata surpresa e alegria, o primeiro CEO que incorporou é de uma rede de supermercado francesa. E ao ele se voluntariar, a ajudar a adotar um parque,
É igual adotar uma criança, né? Tem despesa, ele sabe disso, mas é muito bem-vindo. Que nós podemos falar para aqueles que nos criticam, é o seguinte, olha, nós não temos condições, por questões econômicas, de atender nessa área. Venha nos ajudar. E uma empresa francesa foi a primeira que apareceu, e isso, obviamente, é um marco para nós. É uma realidade, é uma prova que o projeto do Ricardo Salles é bem-vindo e despertou a atenção e o interesse de muitos empresários. Outros estão a caminho já bastante avançado. Repito, está faltando o nome aqui do colega aqui da... Tá, deixa para lá. Então, eu quero cumprimentar esse amigo nosso francês que está à frente aqui do Carrefour no Brasil, por acreditar na gente. E essa forma de demonstrar esse carinho, esse respeito, está no coração de cada um de nós brasileiros. Muito obrigado, um abraço a todo o povo francês. Está encerrada esta cerimônia. Daí você assistiu ao vivo o lançamento do programa Adote um Parque. Empresas nacionais ou estrangeiras e também pessoas físicas vão poder investir na proteção ambiental da Amazônia. Ao adotar uma unidade de conservação, os interessados serão reconhecidos como parceiros da Amazônia e vão celebrar o termo de doação com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. E a primeira empresa a adotar um parque foi o varejista Carrefour. Nos siga também pelas redes sociais e continue agora com a nossa programação. Até mais!